Oi, JB. Hoje eu estou olhos nos olhos com um médico oftalmologista famosíssimo na cidade. Mas eu quero conversar com ele, não é sobre isso, é sobre o grande pianista que ele é. Eu falo de Eduardo Paulino. Que bom que você está aqui comigo, Eduardo. Prazer é meu. Se eu fosse colocar em termos musicais, isso é um tom maior. Ah, que ótimo, olha só. Sem dúvida nenhuma. Obrigada, Eduardo. Deixa eu dizer uma coisinha para você de início. Todos, a cidade toda conhece o grande médico que você é, o valor que você tem. E você provavelmente também sabe que tem esse valor. Eu pergunto a você, você sabe o valor que você tem como pianista? Olha, é interessante, eu venho de uma família de músicos, né? Tenho um irmão profissional, minha mãe, que foi até convidada para entrar no Guinness, porque está com 96 anos, ainda toca na nossa orquestra. Então, foi ela que criou esse gen, assim, falando dentro da nossa família. É claro que como a medicina me rouba um tempo perene, assim dizendo, eu dou certos concertos de tempo em tempo, sempre revertendo para alguma entidade, mas a música hoje é um complemento da minha vida, sempre o foi. Mas eu acho que com o amadurecimento que a gente vai crescendo no decorrer da vida, cada vez mais o piano é um grande amigo. Você sabe que você é um grande amigo do piano. Isso que eu perguntei para você. Se você já reconhece teu valor. Tem que reconhecer, Eduardo. Olha, é brilhante. A minha maneira de tocar, que eu me autoanalisando, já que você tocou nisso, eu procuro favorecer uma nota a mais, dar um pianíssimo bem acentuado, e isso eu acho que envolve muitas pessoas. Eu gostei muito da repercussão nesse concerto, da forma como o público ficou no final. Nós vamos falar porque dele foi já. muito positivo para nós isso. Com certeza, você vai contar pra gente. Com quantos anos você começou a tocar, Eduardo? Olha, a minha mãe realmente nos deu essa educação musical. Então, meus irmãos, todos nós começamos na fase dos 6 anos de idade. Mas é interessante que eu não comecei com um piano, eu comecei com violino. Eu toquei 1 ano de violino e meus irmãos, que eu tenho uma diferença grande de idade com eles, falam, não, vai tocar violino, põe no piano. E eu comecei estudando com minha mãe durante cerca de 5 anos. E depois eu fui estudar com 2 grandes mestres, que eram os irmãos Souza Lima. Esses foram grandes nomes do Brasil. Eu estudei com eles, depois me formei com 16 para 17 anos no Instituto Santa Cecília, em Santos. E é interessante que no dia da minha formatura, no dia subsequente, eu prestava exame para medicina. A partir daí, pode-se dizer que eu nunca mais estudei com ninguém, quer dizer, eu fui desenvolvendo um estilo próprio, pegando uma dica com um ou com outro, mas o estudo profundo mesmo, realizando sozinho. Que maravilha, tem mais valor ainda. Você tem uma desenvoltura nas mãos incomum. Foi por isso que você optou pela especialidade da oftalmologia? Olha, é interessante o que você falou. Tudo na vida é um aprendizado motor, né? Verdade. Então, medicamente falando, nós não nascemos, teoricamente, sabendo nada. Por exemplo, se você tem nos olhos um grau alto num olho só e nada no outro, esse olho, para não responder, não receber imagem, luz e forma correta das coisas, ele não aprende a enxergar. É o que nós chamamos de ambliopia. As mesmas coisas com as mãos. Se você só usa a sua mão direita e amarra o braço esquerdo e demora 10 anos para soltá-lo, ele não vai saber nem pegar um copo. Verdade. Porque a interação periferia com o cérebro não se fez. Pois bem, o piano é um instrumento que dá um aprendizado motor muito forte, desde o início. E se você estuda desde menino e com técnica, quer dizer, exercícios para as mãos, pode-se dizer que hoje, teoricamente, eu me considero praticamente ambidestro por esse aprendizado. O que a oftalmologia tem, que me atraiu muito, é que além de ser uma especialidade bonita, né, onde você mexe com o órgão de maior comunicação nosso com o mundo, né, quer dizer, os olhos é o nosso principal contato com o mundo, ela mexe com um detalhe que é a microcirurgia. Quer dizer, enquanto um cirurgião geral mexe com instrumental grande, né, coisas maiores, hoje estão caminhando para
para técnicas menos invasivas, nós sempre mexemos com micro cirurgia. Por exemplo, um fio de sutura do oftalmologista, ele é mais fino do que um fio de cabelo, chega a ser 10 zeros. Equivale à espessura de 3 hemácias, 3 células vermelhas um do lado da outra. Se você solta no ar, esse fio flutua. Então a gente tem que ter um treinamento específico muito grande para poder realizar bem uma cirurgia. Agora sim, logo no início, quantas horas você estudava? Olha, existe uma coisa interessante. Quando você está em desenvolvimento de qualquer coisa, você muitas vezes vai ao estudo não por prazer, você vai por obrigação. Para minha filha está começando a estudar e ela tem linda, Isabela, linda, maravilhosa. Tem um astral bom nesse sentido e ela tem que ir lá, esbarra na nota, aquele negócio todo. Depois que você atinge um patamar, você senta não para estudar, você senta para tocar. São coisas diferentes. Então, por exemplo, eu hoje estudo na hora do almoço um pouco. Quando eu chego em casa, que eu estou esperando a pessoa que trabalha conosco servir o almoço, eu toco. Chego à noite, toco mais um pouco. É claro que quando chega um concerto desse, aí sim. Aí 2, 3 meses eu paro de fazer, por exemplo, exercícios físicos pesados. Eu gosto muito de andar de moto, paro de andar de moto. Certas coisas que eu tolho para a mão não se alterar. Nossa, é uma preparação mesmo, claro, é um ritual, né? Claro, porque quando você entra no público, qualquer grande músico, grande artista, bailarino, o que quer que seja, você perde um pouco, né? Quer dizer, você entrar sozinho e tá lá 400, 500 pessoas, já entrei com a orquestra de João Carlos Martins, 1.200 pessoas te assistindo, e se você der para tudo, não é brincadeira. Mas realmente você tem que ter um treinamento, mas principalmente emocional. E no início, porque eu soube que onde você ia, você levava um piano. Conta essa história para nós. Eu tive uma experiência muito sui generis, porque eu me especializei, eu já estou formado, esse ano faço 34 anos de formado, e na época que eu fui me especializar em oftalmologia, um dos maiores locais do país, quiçá internacional, é o Instituto Penido Burnier, em Campinas. Então eu prestei exame, um exame muito difícil, consegui entrar, e eles tinham 2 regras. Primeiro, não podia ser casado, porque eles achavam que a pessoa casada não tinha condição de se sustentar como residente. E segundo, era obrigado a morar dentro do hospital. E aí eu tocava piano, aí eu pedi uma ordem de poder levar um instrumento. Aí eu levei um piano pequeno dentro do meu quarto, e o nosso plantão na época era de 1 semana. Eu entrava numa sexta-feira e saía na outra sexta-feira trancado dentro do hospital. Mas então, com o piano. Com o piano. Então eu tinha 2 coisas, eu estudava medicina e tocava piano. E foi muito interessante que eu me despedi de Campinas com um grande concerto no teatro principal de lá com o Zago. Sim. O pai, o Nilson Zago, e nós demos um concerto. Foi um concerto de despedida meu da cidade que ficou marcado até hoje. Ficou marcado, valeu a pena levar o piano. E continuou como um estímulo para o dia de hoje, né? Olha, sem dúvida. Eu quero falar com você sobre o Rendezvous, mas antes, este é o seu 4º CD. Fala um pouquinho dos outros para nós, Eduardo. Olha, eu tenho 4 CDs realmente, a Linha do Tempo, Insight, o Olhos Sob Teclas e agora Rendezvous. Todos eu dou para alguma entidade. Sim. Então, o primeiro CD, que foi em 1992, toquei com um grande saxofonista, Maurício Fernandes, que é de Santos, eu doei para as crianças aidéticas. Depois eu doei o segundo Insight, quer dizer, o que eu chamo de doer? Eu faço um show, né? Eu dou um concerto, dou o CD, as pessoas compram e aquela renda vai para a entidade. Aí eu fiz para as creches do Colégio Stella Maris. Depois, o terceiro, que é muito interessante, que é o Olhos Sob Teclas, eu fiz baseado em 5 quadros do Benedito Calixto. Sim. E era interessante porque nesse concerto a gente projetava a imagem do quadro e eu compus as músicas para os quadros. E você é diretor cultural da Pinacoteca Benedito Calixto. Foi, na época eu era. Depois eu tive um período com uma lacuna de não ser e voltei. E esse que eu reputo muito interessante, porque é o primeiro que eu faço só ao piano. Sim. Os outros é o que a gente chama de tecladeira, né? Quer dizer, vários teclados e tal. Esse eu fiz em prol
de nós estimularmos a nossa população com o futuro Museu de Arte Moderna de Santos, que é para ser construído nos fundos da Pinacoteca. É um projeto já pronto, maravilhoso, do Paulo Mendes da Rocha, que é um grande arquiteto premiado, e que a nossa população precisa, então, estar consciente para nós levantarmos os fundos para o futuro grande museu que a nossa cidade merece. Gente, olha que espetáculo, só a apresentação deste CD. É o médico e é o grande pianista. E eu gostaria de colocar aqui no ar a mensagem que você passa sobre o sentido desse CD, que eu achei linda, gente. A arte da música e da medicina tem em comum o constante aprimoramento através de estudo minucioso e desenvolvimento técnico que se somam para um mesmo fim: compor o sentido da vida e o envolvimento da alma. Gente, não é linda a finalidade desse CD? Você está de parabéns, Eduardo. Eu quero perguntar mais alguma coisinha para você, que nós já estamos chegando ao final do nosso tempo. Curiosidade minha, você faz cirurgias ouvindo música? Sim, a minha clínica nós temos uma rádio interna. Então, já há muito tempo isso. O que eu chamo de rádio interna? São músicas extremamente selecionadas para não quebrar o ritmo, e de vez em quando entram dicas de tratamento dos olhos. Então isso porque às vezes você põe numa rádio, tudo bem, uma rádio até boa, mas entra um comercial, tal, quebra aquele clima. Então nós temos uma rádio interna dentro da clínica e todos os CDs tocam lá. Muito bom. E eu vejo a música assim, claro, a sua profissão é de médico. Eu vejo a música na sua vida não como hobby, mas como um pedacinho da sua alma mesmo, né? Olha, é interessante, é que eu falei no início, é um grande amigo, um instrumento, não é? E hoje a gente nota que a juventude tem muita arma, muita facilidade, mas com a rapidez e o excesso de informação, é o Twitter da vida o dia inteiro, o computador, nós estamos vendo poucos os jovens se dedicarem a isso. A tal ponto que a qualidade da música caiu muito. Hoje a música do jovem, ela rola em 3, 4 acordes e só. É só batucada. Eu toquei ali um tema de Bach, que foi a Toccata e Fuga, que tem 304 anos, que é aquele paraná, parará, quer dizer, todo mundo conhece isso. Quer dizer, tem 304 anos e é um tema viável até hoje. Atual, quer dizer, lindo. Então, era importante que os jovens se conscientizassem disso, que você pode realizar uma bela profissão, pode fazer direito, pode ser engenheiro e tal, e ter um instrumento como um grande amigo, porque na terceira idade ele vai ser mais importante ainda como um grande companheiro, como um elemento de socialização, de amizades e tudo mais. Vai dominar o cenário da sua vida, sem dúvida, com sem certeza. Dúvida. Eduardo, sucesso para você. Eu agradeço muito você ter vindo, você está de parabéns. Quem estiver interessado nos seus CDs, nessas maravilhas, você indicaria onde estão? Sim, os outros estão praticamente esgotados, mas esse tem na Pinacoteca e a renda vai se revertendo para o trabalho que nós temos fazendo no Museu de Arte Moderna. Obrigada, querido. Seja feliz. Eu que agradeço, porque estou aqui vendo os belos olhos como oftalmologista e falando de um tema que eu gosto muito, que é música. Obrigado por estar aqui. Obrigada, querido JB. Até o próximo. Um beijo.